Quais os principais conteúdos de filosofia e sociologia mais são cobrados pelo Enem? E é possível fazer um levantamento sobre isso? Quais os que mais caem? Essa é a pergunta que não quer calar, eu acho que independente da disciplina, $1 né? milhão é a pergunta. Exato. Pergunta de 1 milhão. Justamente, isso eu sempre converso com os meus alunos no seguinte sentido. Professor não faz futurologia, né? A gente não faz futurologia. Como A assim? bola de cristal. Exato, né? Existe, às vezes, uma certa expectativa. Mas eu compreendo, até mesmo porque cravar aquilo que cai é difícil. Agora, o que nós fazemos é justamente o quê? Uma análise comparativa daqueles que são os conteúdos, se é que existem, que são os mais recorrentes, né? E em relação à filosofia e sociologia, sim, a gente pode fazer esse levantamento, mas, mais uma vez, o que nós temos é uma tendência, não é, daquilo que supostamente é uma predileção de cobrança nessas disciplinas, mas a gente não pode cravar, né? Então, vocês depois não me cobrem caso aquilo que eu falar aqui em nada caia, né? Então tem isso. Bom, mas vamos lá, olha só. Normalmente, né, começando pela filosofia, nós dividimos a filosofia em 4 períodos: filosofia antiga, filosofia medieval, moderna e contemporânea. Bom, desses 4 períodos, o que a gente observa nas edições anteriores, né, uma maior recorrência de questões vinculadas à filosofia antiga e à filosofia moderna. Em relação à filosofia antiga, né, a gente vai ter lá os pré-socráticos, o helenismo e, olha só, Platão e Aristóteles enquanto as figuras centrais, né? Bom, em relação à filosofia moderna, o que a gente observa? A filosofia moderna a gente pode separar ela em 2 grandes eixos temáticos: política e também epistemologia, teoria do conhecimento. Né? Vocês ainda, né, estando no primeiro ano, não chegaram nessa parte, né? Mas no segundo ano vocês vão ver. Né? A parte de política cai questões vinculadas aos contratualistas. O Karl Marx? Né? Oi? Karl Marx? Não, isso aí já é quase na transição da modernidade para a contemporaneidade. Né? Os conteúdos que mais caem, os autores, por assim dizer, os pensadores, né, mais recorrentes do contratualismo são Hobbes, Locke e Rousseau. Locke, né? Também tem o realismo maquiaveliano. Então, Maquiavel também é uma boa pedida para aquilo que a gente observa ser uma predileção do INEP em relação às questões de filosofia. Não é? Bom, mas, olha só, estou trazendo aqui um panorama geral daquilo que é o mais recorrente. Mas, por vezes, caem questões de filosofia contemporânea. Então, são os pensadores mais atuais, por assim dizer. Então, já vi mais de uma vez uma questão de Habermas, que é um pensador alemão vinculado à escola de Frankfurt. Já vi também mais de uma vez questões do Michel Foucault, que é um pensador francês, não é, da contemporaneidade. Então, a atenção aos clássicos, essa é essencial. Né? Agora, vocês têm que também ter em mente a possibilidade dessa diversidade, principalmente vinculada à filosofia contemporânea. Falei da política, não falei da epistemologia. Epistemologia também é recorrente, né? Principalmente em 2 vertentes, o empirismo e o racionalismo. Então, na teoria do conhecimento, já vi muitas questões de René Descartes enquanto principal representante do racionalismo e o David Hume, o escocês David Hume, enquanto principal representante do empirismo. Questões isoladas dos dois e questões em conjunto, fazendo esse paralelo de comparação, né, entre os 2 pensadores, que inclusive, se a gente falar um pouquinho depois da forma das questões em filosofia e sociologia, é uma constante também, essa tentativa de pegar 2 pensadores e estabelecer uma relação comparativa. Bom, mudando a chave agora para sociologia. Sociologia, o que a gente observa predominantemente, movimentos sociais, né, cultura e diversidade cultural, e também as relações de consumo, na ideia de sociedade-consumo com uma perspectiva bem crítica. Então, em relação à cultura e diversidade cultural, o que cobra mais dos alunos, o que se cobra mais dos alunos é o reconhecimento, né, de certas manifestações, enquanto sendo manifestações legítimas, importantes, em comparação com outras. Né? A ideia do reconhecimento da cultura, então, enquanto uma manifestação humana e nas definições de cultura. Né? Já em relação a movimentos sociais, a gente tem aquilo que a gente
comentou aqui anteriormente, né, no outro bloco, da interdisciplinaridade. Então, muito de movimento social está atrelado também ao componente histórico, né, de identificação dos movimentos sociais, de que forma eles ocorrem, quais seriam as principais pautas defendidas pelos movimentos sociais, né, a origem, inclusive, dessas pautas, se é que é possível pontuar isso socialmente. Então, esses seriam os conteúdos que, em sociologia, né, seriam os mais recorrentes. Então, é possível fazer um levantamento? É possível fazer um levantamento daquilo que normalmente mais aparece, né? O que nos dá um indício? O que nos dá um indício. Agora, é certeza que vai cair? Não, isso eu nunca vou falar, nunca vou cravar que é certeza. Mas sim, são bons indícios que a gente tem em relação ao comparativo das edições anteriores.